Olá, beldades! Vocês já sabem que quando eu venho gravar vídeo sentada aqui em minha cadeira é porque eu precisei de amparo para lidar com o que estou prestes a falar, que é o caso também desta série maravilhosa que vou falar agora pra vocês, compartilhar as minhas impressões, o que eu achei da série. Eu fiz uma enquete lá na aba comunidade aqui do canal, quem for inscrito provavelmente recebeu na timeline aí, e eu perguntei se vocês gostariam que eu falasse também de obras cinematográficas, filmes, séries, documentários que eu assisto, e que se tiver um tempinho eu consigo, né, gravar aqui pra vocês também, contando as minhas impressões. Lógico que o roteiro não é igual a quando eu falo de algum livro ou de algum caso de criminologia, porque são roteiros completamente diferentes. Eu estudo literatura, eu falo sobre literatura, então eu tô sempre ligada muito mais a livros do que ao cinema em si. Só que eu vejo muita coisa também e eu gosto de compartilhar com vocês, não só no Stories, mas aqui também no YouTube, e vocês votaram pra que eu falasse mais sobre isso. Então, por causa disso, estou aqui hoje para falar de A Maldição da Residência Hill, uma série nova de terror da Netflix, dirigida pelo Mike Flanagan. O Mike Flanagan, ele dirigiu alguns filmes que eu já assisti no passado aí, não muito remoto, e eu não tinha gostado tanto, e todos esses filmes têm uma coisa em comum. Eu gostei, mas não tanto. E entre eles estão Rush, A Morte Ouve, que se eu não me engano também é uma produção da Netflix, O Espelho, de 2013, que eu também assisti, eu achei bem mais ou menos, e o famigerado Jogo Perigoso, que foi baseado numa obra do Stephen King, homônima. Eu assisti e eu gostei, mas com muitas ressalvas. E ele também vai dirigir Doutor Sono, que tá aí previsto para estrear em 2020. É uma adaptação também do Stephen King, de um livro homônimo que é para ser a continuação de O Iluminado. Então, assim, o diretor, ele já é adepto ao horror, ao terror mesmo, a essa coisa mais sombria, mas todos esses filmes que eu assisti dele, eu já percebi uma coisa, e o porquê de eu não ter gostado tanto e não terem me marcado tanto. Faltou tempo. Todas as ideias são muito boas, principalmente de Jogo Perigoso. Eu gosto muito da premissa, eu acho muito interessante, mas a ideia inicial ali, ela não conseguiu ser executada da forma, creio eu, que o diretor queria. Talvez porque faltou tempo. E a série que ele dirigiu agora, A Maldição da Residência Hill, tem tempo de sobra. Inclusive, quase todos os episódios beiram ali os 60 minutos, a famigerada 1 hora, né? Então são episódios que muita gente aí pode achar arrastados, vão achar aí que são muito lentos, não vão gostar, mas acontece que, gente do céu, um terror bem construído é um terror bem construído. A série A Maldição da Residência Hill vai nos apresentar a uma família, a família Crane, mais especificamente as 5 irmãos dessa família. Todos esses têm vidas diferentes, né, hoje em dia, mas a gente vai conhecer tanto a vida adulta deles, quanto a vida de criança também, e ali pré-adolescência de alguns. Por quê? Porque a história não é contada de forma linear, não é toda a vida no presente, toda a vida no passado, toda a vida no futuro. Inclusive o futuro, ele nem é mencionado assim nessa série, eu não sei por que eu citei. Mas enfim, ela vai contar não linearmente sobre a história desses personagens. Os pais deles também são importantes para a história, são mencionados, mas o foco principal é na vida dos irmãos. A gente vai passar ali a conhecer o que eles estão fazendo atualmente, quem eles são, que profissão, né, que eles seguiram. E aí cada um tá lá vivendo sua vida, um num estado, outro no outro, alguns mais próximos, outros nem tanto. E eles vão percebendo em dado momento que as coisas que estão acontecendo estão levando eles pro mesmo lugar, que é uma reunião que precisa acontecer. Não é exatamente um lugar, né, o que eu falei lugar, mas é uma coisa que precisa acontecer. E é esta reunião, eles precisam de fato conversar e até mesmo debater sobre alguns acontecimentos recentes. E a partir daí a coisa toda começa. Os episódios iniciais ali, até o 5º episódio, se eu não me engano, são justamente pra gente entender e conhecer esses personagens. Cada episódio vai contar mais sobre a vida de um, tanto no passado como no presente. Como eu falei, não é linear a história, mas tem muito plano sequência, sabe? Que é tipo assim, em algum momento o personagem tá entrando numa banheira quando ele é criança, e aí a transição muda pro adulto terminando de entrar na banheira. Enfim, é cheio dessas coisinhas assim na série, isso é muito legal, inclusive. Mas o que me marcou mesmo foi uma cena que existe, se eu não me engano, no episódio 6, que a cena é sem cortes. Eu não cheguei a conferir isso pra fazer este vídeo, mas eu tenho quase certeza que a cena foi filmada sem cortes, e meu Deus do céu, que cena foda! É muito, muito, muito notável a entrega dos atores, inclusive os atores são muito bons, e muitos deles já trabalharam antes com o diretor Mike Flanagan mesmo. Talvez isso tenha sido um grande diferencial, assim, porque eles já conheciam o diretor já conhecia eles, e isso faz uma grande diferença.
diferença. Mas enfim, vamos voltar aqui pro foco da narrativa. A partir do momento que rola essa reunião, ou que eles voltam até a entrar em contato novamente um com o outro, a gente começa a entender melhor as coisas que aconteceram durante o período, né, que a família viveu ali na residência Hill. E aí a gente vai passar a entender, ou pelo menos tentar entender, o que aconteceu pra essa casa ter aí a fama de casa mais mal assombrada do país. E o que aconteceu, né, com essa família, com essas crianças que cresceram ali, quais são os traumas que aquela casa deixou neles, tudo isso a gente vai vendo ao longo da série. Uma série que, em teoria, é pra gente assistir assim mais lentamente, né, por causa desses episódios de quase 1 hora, só que isso não aconteceu, pelo menos comigo e com o Matheus não aconteceu. Eu simplesmente mergulhei nessa série, assisti muito rápido, não esperava que fosse assistir tão rápido, na verdade, só que as coisas que são reveladas são coisas mínimas, sabe? São coisas que nos levam cada vez mais à resolução de tudo e de alguns subplots também que são colocados ali na série. Não são subplots, assim, descartáveis, eu diria, são muito bons mesmo. Eu achei, assim, essa série num todo muito boa e muito bem construída, né? Acho que já deu pra notar, inclusive. Só que o que mais me marcou foi o ambiente sombrio, o ambiente de terror que foi construído ao longo de todos os episódios. Todos os episódios mesmo, gente. Essa coisa de colocar trilha, mas não colocar trilha demais, inclusive em muitas partes não tem trilha sonora, e isso pra mim é assim, meu Deus do céu, eu fico sem chão, porque, sério, é uma coisa que me deixa muito angustiada. Essa série fez isso perfeitamente. Inclusive, eu me senti muito vendo um livro do Stephen King, porque ele sabe, ele é um mestre, né, em construir esse terror mesmo, esse ambiente sombrio, e eu senti, assim, muito uma vibe de um cemitério, que também tem a ver aí com família se mudando, crianças e tal, alguns mistérios e alguns traumas. E por falar em trauma, eu amei muito o fato de todas as profissões, ou quase todas as profissões dos filhos ali, serem relacionadas a alguma coisa que eles vivenciaram na época que eles moravam na casa, né? Isso mostrou bastante ao espectador, pelo menos ao espectador mais detalhista e mais observador, que a casa tinha realmente uma marca muito grande neles, a ponto de ter desenvolvido essa influência permanente na vida deles, sabe? Uma coisa que acompanhou eles ao longo desses anos. A fotografia também me chamou muita atenção, e eu acho que é uma coisa que precisa ser ressaltada aqui, porque além das cenas em plano sequência, como eu falei, a cena que supostamente é sem cortes, também a fotografia em relação ao ambiente. Tanto quando o ar é mais gélido, que tem aquela coisa do verde, do azul sobressaindo, quanto quando o ar é uma coisa mais calorosa, que a gente compreende melhor os sentimentos dos personagens. E nossa, isso é passado assim de uma clareza, de uma forma muito maravilhosa mesmo, sabe? Aquele ar mais gélido já deixa tudo um pouco diferente, e a gente já fica pensando que vai acontecer alguma coisa não tão boa, a gente não sabe direito, mas o ar faz toda a diferença, essa jogada de cores faz toda a diferença. Eu gostei muito disso, e é bem claro, bem evidente mesmo ao longo de toda a série. Como eu disse, esta é uma série que contém muitos subplots, então a gente precisa sempre estar atento aos detalhes e às coisas que vão nos jogando ali. Algumas são jogadas e já explicadas, e outras não. Existe um momento, inclusive, que assim, eu fiquei, puta merda, sabe? Que certo personagem da série fala que a casa, né, a residência Hill, tem toda essa história porque ela é como um grande organismo. A personagem compara ali a casa, a residência, com o corpo humano, e inicialmente eu fiquei tipo, que porra é esta? Mas depois de alguns acontecimentos eu só consegui pensar, puta que pariu, que caralho de coisa genial. Sério, gente, eu fiquei assim chocada de como foi uma coisa muito bem trabalhada e construída mesmo para que a gente chegasse também naquela conclusão. E nossa senhora, assim, isso aquece meu coração, porque eu sou a doida das teorias. Eu amo assistir séries investigativas justamente porque eu gosto de teorizar bastante. Teorizei sim sobre essa série, acertei umas coisas, outras nem cheguei perto de acertar. Principalmente existe um grande plot da série que é sobre o quarto vermelho, o Red Room, que não é spoiler nenhum falar isso, ele é um quarto da casa que não abre com chave nenhuma, e as crianças, né, vivem tentando entrar lá, querem descobrir o que tem lá. Desde o começo eu já tava achando que era o que realmente foi, então esse não foi o maior plot pra mim. O maior plot pra mim, eu não vou falar, obviamente, porque se eu falar vai ser spoiler, não é mesmo? Só que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, lá na última coisa da descrição. Então você precisa clicar em ler mais, e aí sim você vai chegar no spoiler, que vai ser literalmente a última
linha, tá, gente? Então, se você não quer ler esse spoiler, não vá até ali, mas foi a coisa, assim, que realmente me deixou mais chocada. Eu não esperava isso. Já tinha teorizado bastante sobre este tal personagem em questão, só que isso nem passou pela minha cabeça, então fiquei bem chocada. Amei ainda mais a série, porque eu amo ser surpreendida positivamente, que foi o que aconteceu. Enfim, gente, conclusão sobre a série. No geral, o gênero mesmo, terror / suspense psicológico, é um gênero que tá em falta, na minha opinião, de séries realmente boas. Séries que vão te prender, que vão pegar não somente o público que já consome esse gênero avidamente, mas sim aquele público que gosta de terror, mas que, putz, vê uma série de terror não é lá grandes coisas. E esse público é o que precisa ser conquistado mais nesse momento, e a Netflix tá investindo bastante, sim, nessas produções. E, sério, o The Alienist, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, foi incrível também, só que tem outra pegada, uma coisa mais de investigação e psicológica mesmo, fala muito sobre psicologia, enfim, é incrível. Mas o A Maldição da Residência Hill vai contar com um terror mais bem construído mesmo. Lógico que tem aquela coisa psicológica. Todo terror, ele tem um psicológico envolvido porque ele é feito para nos provocar sensações, principalmente o medo. Então, a gente tendo medo, o nosso psicológico tá ali em trabalho também, constante trabalho. Mas o fato da Residência Hill ser uma série assim que une as tribos é uma coisa que a gente precisa comentar. Primeiro porque os fãs de terror, de suspense psicológico, por favor, se vocês ainda não assistiram, vão assistir neste momento, porque eu tenho certeza que decepcionar vocês, essa série não vai. Sério, gente, assim, ó, dou minha palavra, é muito difícil alguém assistir toda essa série e pensar, que merda. Óbvio que existem opiniões e opiniões, cada gosto é um gosto, mas, assim, é difícil. Ai, mereço. Segundo, agora com o Django no meu colo, porque ele quis vir aqui ver o que eu estou fazendo. Essa série, ela é muito interessante em termos de psicologia também. Existe uma personagem que é muito bem trabalhada, muito bem construída, assim como todos, né? Mas principalmente ela, que é a Theodora, a Theo. Ela é muito maravilhosa. Pra mim, foi a personagem principal, assim, porque eu achei a construção dela impecável. E eu gosto muito da profissão dela. Ela trabalha com a mente humana e o fato disso ter ajudado ela a superar alguns traumas e ter entendido também alguns outros traumas da vida dela foi algo que me marcou e foi o que me levou a defini-la como a melhor personagem desta série. Mas é óbvio, né, que isso é totalmente pessoal, muito porque eu gosto bastante desse assunto, então, né, não tem como ignorar esta personagem maravilhosa. No geral, o que eu tenho pra falar é: assista essa série, dê uma força para os fãs de terror, de suspense e mistério, porque eu quero que cada vez mais produções na Netflix surjam em relação a esse gênero. É um gênero que é o meu favorito. E eu queria ressaltar também que tem bastante drama familiar ali pra ser resolvido nessa série. Então não é somente o terror, tem muita coisa que vai mexer com a gente. E eu fiquei bem reflexiva quando eu terminei, assim. Eu achei o final incrível. Sinceramente, eu não quero que tenha segunda temporada, porque eu acho que uma segunda temporada seria demais. Eu não sei, essa história já tá muito fechadinha, já tá muito bem contada. Talvez uma segunda temporada sobre algum personagem seja muito mais interessante do que fazer de fato ali em volta da Residência Hill de novo. Sério, eu acho que eu não gostaria, e a minha opinião é de que a primeira temporada tá perfeita, maravilhosa e pode ser uma temporada única. Agora cabe à Netflix dar mais oportunidade pra este diretor maravilhoso brilhar de novo aí com suas obras. Eu sei que muitos de vocês vão falar aqui nos comentários também que a série é baseada num livro. Eu sei disso, eu sei que o livro inspirou. Eu já sei, inclusive, que não foi lá tão parecida assim. O próprio diretor, se não me engano, falou que foi inspirada e não baseada totalmente no livro. Tem uma grande diferença aí. E eu tô bem empolgada também pra ler o livro. Provavelmente lerei nas minhas férias. O livro se chama Casa Mal Assombrada, A Maldição. Eu não me lembro exatamente o nome. É este livro aqui, escrito pela Shirley Jackson. E eu nunca li nada da autora. Acho que eu vou gostar aí. Lerei nas férias com toda certeza. E no geral foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que o joinha de vocês é ainda mais importante quando eu faço um conteúdo aqui que não tem relação direta com livros. Sério, é muito importante que vocês deem joinha, compartilhem esse vídeo com seus amigos. E por favor, se você assistiu até aqui, eu quero muito saber qual foi a última série de terror que você assistiu inteira e que você amou. Deixa aqui embaixo nos comentários, não se esqueça. Vejo vocês no vídeo que vem. Um beijo. Tchau!